país que transmite uma segurança muito grande. O sistema de saúde funciona muito bem. Durante essa época de pandemia, a gente pôde ver isso. Fala, Will, tudo bem, cara? Obrigado por estar aqui com a gente nesse bate-papo, né? Vamos descobrir um pouquinho hoje, então, sobre como que é a vida na Finlândia. Eu não sei a galera que está assistindo a gente, mas eu imagino que todos tenham muita curiosidade, assim como eu, né? Por ser um dos melhores países do mundo para se viver e também por ter sido eleita aí várias vezes, né? Como o país mais feliz do mundo, né? Através de uma série de critérios aí. Pô, cara, primeiro deixa eu dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo, né? A gente ficou várias vezes, né, tentando marcar esse bate-papo, toda vez acontecia alguma coisa, É nunca verdade. dava certo, então finalmente deu certo agora, estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês. Já são alguns anos de amizade, eu também acompanho o trabalho de vocês. Eu nasci numa cidade do interior de Pernambuco, uma cidadezinha bem pequena chamada São Bento do Una, conhecida por duas coisas, a cidade, né? A primeira, por um festival de galinhas, então quem quiser pode colocar aí no Google Corrida das Galinhas, que vai ver muita referência à minha cidade, que são alguns dias, na verdade, de competição, aonde o pessoal literalmente corre atrás de umas galinhas em um circuito, né, e tem várias competições relacionadas a isso. Já passam em vários programas de TV, é muito legal. E a segunda coisa que é conhecida, a cidade, que eu gosto muito desse segundo motivo especialmente, é que é a cidade de Alceu Valença, né? Eu sou um grande fã de Alceu Valença. E o sol clarando nossas roupas no varal. E ele é lá de São Bento do Una, então eu venho de lá, cresci em um sítio muito simples. Vim saber lá nesse sítio, para vocês terem uma ideia, um sítio tão abandonado, tão distante da realidade, que eu vim saber o que era uma lâmpada no ano de 2001. Antes disso, eu nunca tinha visto uma lâmpada acender na minha frente, né? Em Caramba, 2001, mano. finalmente chegou energia elétrica lá. Depois disso, eu segui a minha vida. Os primeiros anos de educação, primeira, segunda, terceira série, em uma escola rural lá na minha cidade. Uma outra coisa bem legal é que a minha mãe foi minha professora de primeira série, né? Que Ela era legal. professora dessa escola. Uhum. Depois finalmente fui conhecer a cidade, né? Eu nunca tinha saído do sítio, aí eu fui estudar na cidade, estudei lá até o meu ensino médio. Depois, aí eu comecei saindo, né, um pouco mais. Aí eu fui fazer a minha graduação, eu fiz graduação de licenciatura em computação. Depois, aí na minha graduação, cara, eu comecei a me interessar muito por pesquisa. Eu sempre digo isso e chega a ser um pouco inacreditável às vezes, mas no meu segundo período de faculdade, cara, no meu segundo período, eu decidi o que é que eu queria ser. Eu queria seguir carreira de pesquisa, eu queria fazer mestrado, eu queria doutorado. Eu coloquei isso na minha cabeça. E eu até deixei de lado um pouco, assim, questão de disciplinas, o lado um pouco técnico. Finalizei a minha graduação com um foco total em pesquisa. Eu acho que eu terminei a graduação com cerca de 20 artigos publicados em Caramba, conferências cara, que legal. e revistas. Mas, bem, então, fui lá para Maceió, né, fiquei lá fazendo mestrado, tive a oportunidade de fazer, então, a minha primeira viagem internacional e já para morar fora, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado sanduíche no Canadá, aí fui para o Canadá e morei lá durante mais de 6 meses fazendo sanduíche numa cidade chamada Saskatoon, que fica na província de Saskatchewan, cuja capital é Regina, né? E aí fiquei lá com um orientador incrível, um dos maiores nomes da área, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. Voltei para o Brasil. A partir daí eu tinha duas ideias, né? Uma era continuar lá no Canadá, que era a que estava mais forte, né, para fazer o doutorado lá, e Uhum. a outra era voltar para o Brasil. E aí na época aconteceram vários problemas familiares, problemas de saúde na família, etc. Então eu acabei decidindo ficar no Brasil e aí eu me inscrevi para 3 programas de doutorado. O que eu mais queria era o da USP, acabei passando, e aí eu me inscrevi na USP e vim, né, para São Paulo, fiz o doutorado na USP, né, na cidade de São Carlos, e aí, mais uma vez, pintou a oportunidade de morar um período fora do Brasil, né, que é onde surge a Finlândia na minha vida, né, onde surge o Uhum. país mais feliz do mundo na minha vida. Eu conheci, durante uma conferência, um cara que, assim, ele é muito bom na minha área, um dos maiores nomes do mundo. Isso foi uma conferência na Espanha, que eu E estava só para o lá pessoal apresentando um entender, a sua área artigo. hoje de pesquisa, você trabalha com?
tecnologia na educação. E conversando com ele, conversa vai, conversa vem, surgiu a oportunidade de ir para lá, fazer o doutorado sanduíche também. Eu mudei do Brasil para a Finlândia, em plena época de pandemia, um monte de confusão acontecendo, fui barrado em aeroporto, enfim, teria que ser um podcast só para isso Dá para daí, escrever mas um enfim. livro sobre as É um aventuras e livro. desventuras de uma viagem internacional durante a pandemia, né? A gente passou por várias dessas Cara, também. daria para escrever um livro sobre isso daí. Então, fui barrado em aeroporto, nem consegui embarcar, tive que fazer quarentena quando cheguei lá. E aí foi quando eu notei, por exemplo, uma diferença de realidade grande, né, do Brasil para a Finlândia, enfim. Fui para lá, né, fiz o meu sanduíche lá, numa cidade chamada Tampere, fica a cerca de 2 horas de Helsinki, né, que é a capital da Finlândia, e depois que eu terminei o meu período lá, acabou pintando o convite para voltar e ficar lá de maneira mais definitiva como pesquisador do grupo, e hoje eu sou um membro do mesmo grupo de pesquisa que eu fui para lá durante o doutorado, sou membro do grupo e trabalho com pesquisa. Bom, então aqui vai a nossa primeira pergunta, né? Você já morou lá por alguns meses, você está no Brasil e planeja voltar para lá. Como que é morar no país mais feliz do mundo, cara? Você está em contato ali com uma universidade que tem gente do mundo inteiro, né? Então não é apenas finlandeses que estão ali. Como que é esse contato? Você percebe que a galera ali é mais animada, a galera, sei lá, é mais depressiva porque é muito frio o lugar? Você sente essa percepção de país mais feliz do mundo? Ou é só um título que a Finlândia ganhou, sei lá? Olha, primeiro, assim, na minha primeira ida para lá, eu fiquei mais de um ano, né? Então, assim, eu estou dizendo isso só para que vocês saibam que a minha percepção não é de uma pessoa que morou lá, por exemplo, por 20 anos, mas Certo. também não é a percepção de um turista que foi Que lá por ficou uma lá uma semana, semana, um ou mês. ou de um cara que foi, assim, tipo, por 15 dias também. Eu tive a oportunidade de conhecer realmente a vida real de lá, né? Ou seja, Uhum. pegar transporte público, comer as comidas típicas, viajar pelos principais lugares de lá, resolver bronca, ir em delegacia para fazer documento, enfim, ver todo esse esquema, né? Cara, é difícil dizer assim, o país é o país mais feliz do mundo. Eu não sinto essa percepção, assim, de chegar e dizer, pô, eu fico num nível gigante de felicidade quando eu tô lá, é o país mais feliz do mundo, mas está muito longe de ser um país onde, por exemplo, você se sente inseguro, você se sente desconfortável, de maneira nenhuma. Pelo Eu acho que é contrário, importante eu a gente acho que deixar a claro também, né, felicidade. para quem tá assistindo a gente, né, que esse ranking de país mais feliz do mundo não é quer dizer que as pessoas são sorridentes na rua, né, tá ali todo mundo dando gargalhada, né? São através de tópicos, né, que o pessoal avalia ali, qualidade de vida, segurança, satisfação com o emprego, enfim, várias outras coisas ali, né? Isso, exato. Então, nesse sentido de felicidade, qual que é a grande questão de você viver lá? É você se sentir seguro, independentemente da hora. Então, uma coisa que, infelizmente, acontece muito, não só no Brasil, mas em vários outros países, inclusive na própria Europa. Isso é uma coisa da grande maioria dos países do mundo, na verdade, né? Sim. Você, às vezes, está andando um pouco tarde da noite, você se sente inseguro, porque a qualquer momento, sim, você pode ser abordado, você pode ser assaltado, tem muito pickpocket, né, que é o batedor de carteira, isso acontece muito, tem muito golpista, e lá realmente você não tem isso, né? Lá não existe isso praticamente. É um país que transmite uma segurança muito grande. O sistema de saúde funciona muito bem. Durante essa época de pandemia, a gente pôde ver isso, né? O sistema de saúde lá, durante a pandemia, rolando assim, mesmo naquele caos, mas rolando de uma maneira muito forte, muito íntegra, sem em nenhum momento causar qualquer tipo de sentimento de insegurança, por menor que seja, né? Uhum. Um transporte público de muita qualidade, então você consegue tanto se mover dentro da própria cidade que você tiver, quanto de uma cidade para outra, com uma facilidade muito grande, uma velocidade grande, um conforto grande. A universidade, por exemplo, ela oferece recursos que permitem também você ter uma tranquilidade legal enquanto pesquisador, né? Como eu disse, eu tive a oportunidade aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer 3 tipos diferentes de universidade, né? E também a própria experiência na Universidade do Canadá, que apesar de eu ter ido com bolsa e não ter pago nada, mas lá a educação no Canadá é educação privada, né, de alguma forma, então você tem que pagar as taxas, né?
Uhum. Enquanto que na Finlândia, a educação superior, na verdade, toda a educação, ela é inteira pública, né? Então você nunca paga nada, você nunca vai pagar algum tipo de taxa para a universidade. E a gente consegue ter muito recurso lá para pesquisa. Então, desde que você tenha um bom projeto de pesquisa, que eles vejam que você tem competência para executar um dado projeto de pesquisa, você vai receber uma quantidade boa, sabe, assim, em termos de recursos para você tocar aquele projeto, para você poder ter os resultados daquele projeto, né? Eles tanto investem muito em estrutura, quanto eles investem muito no recurso humano. Então, eu acho que a questão do país mais feliz do mundo é nesse sentido, né? É no sentido de ser um país que realmente lhe dá uma tranquilidade para você viver, para você trabalhar com tranquilidade. Claro, acaba, de uma forma ou de outra, você trabalha com mais prazer, você trabalha com mais motivação, você se sente melhor e, naturalmente, isso acaba gerando mais resultados, né? Muito legal. E você comentando, né, no sistema educacional finlandês, estava lembrando, eu sempre discuto bastante com os alunos nas aulas de inglês sobre a Finlândia, né? Porque é um país assim modelo de educação, de várias coisas. E estava lembrando que o pessoal estava falando sobre a decisão de se tornar um professor. Aqui no Brasil, muitas vezes o cara não consegue ter um sucesso na carreira, ele fica ali, sei lá, com poucas opções, e ele acaba virando um professor, infelizmente. E na Finlândia, a pessoa tem que escolher ser um professor. Ela vai fazer ali um mestrado e tem toda uma carreira que ela tem que seguir ali para se tornar um professor. E ela vai ganhar bem para isso. Então, o sistema educacional, ele remunera bem, ele recompensa bem. Lógico, você não vai ficar rico com isso, né? Mas é uma coisa que as pessoas que estão ali são qualificadas e elas querem fazer aquilo lá. Eu já passei por várias escolas onde meus professores claramente não estavam satisfeitos com o que estavam fazendo e estavam ali, sei lá, meio que passando conteúdo pra gente, né, nós alunos ali, de qualquer maneira, descontentes com a posição que eles estão, descontentes com o que eles estão fazendo, né? Então, isso é uma diferença gritante. E nesse mesmo documentário que eu vi, o pessoal não estava preocupado, os pais não se preocupavam em qual escola que eles iam colocar os filhos deles, porque todas as escolas eram muito boas. E tudo gratuito, né? Igual você falou, não tinha que pagar Isso. nada por isso. Então o governo ele fornece as coisas básicas ali para o pessoal de forma geral. Fazer uma pontuação sobre isso, a porcentagem de escolas públicas lá, ela é realmente gigantesca, e são todas muito parecidas, então realmente não tem uma preocupação das famílias de lá, nem, eu vou matricular o meu filho na escola do bairro tal, porque lá tem uma qualidade maior, tem um ensino, não. Ele vai matricular na mais próxima que tiver da casa dele, porque ela é exatamente a mesma escola, o mesmo modelo de ensino, a mesma aula, o professor, digamos que com a mesma qualidade Qualificação. da escola que vai ter do outro lado Aham. da cidade, né? Conversando com o pessoal de lá, com pessoas que dão aula nas escolas de lá, né? Professores, no caso, os teachers, né? Das escolas de lá, a gente vê que eles se sentem felizes. Primeiro porque, realmente, aqui no Brasil, quem é que vai dar aula na educação básica? Não estou dizendo que 100%, mas a grande maioria. É aquela pessoa que, ou ela realmente sempre desejou aquilo e ela diz, não, mesmo com todas as barreiras, eu quero ir para a sala de aula. Ou é aquela pessoa que vai porque sobrou aquilo, né? O cara queria ser qualquer outra coisa, tentou outras coisas, não deu, sobrou fazer uma licenciatura. E aí o cara vai e faz. Infelizmente, a realidade é essa, né? E Uhum. o salário é horrível. Como eu Uhum. disse, eu sou filho de uma professora, né? Minha mãe Aham. foi professora, hoje está aposentada, mas, pô, um salário realmente, na grande maioria dos estados, e na grande maioria das cidades, é um salário medíocre, né? A gente ainda tem hoje, por exemplo, no estado de Pernambuco, diversas cidades que não pagam um salário mínimo ao professor, né? Professor da rede municipal. Então, imagina, Caramba, tu ser professor e viver com menos de um salário mínimo no Brasil. Pô, é absurdo. difícil, né? Isso é bom deixar claro também. Um professor lá, o teacher, né, o professor da educação básica, ele não vai ganhar mais, por exemplo, do que um médico, do que um advogado. Isso aí não muda, né? Tem gente que pensa que não, o cara professor, vai ganhar mais do que um advogado, um médico. Não, lá pelo menos não é assim, talvez seja em outro país. Mas é um salário que, assim, é satisfatório, é um salário que realmente vai dar para aquela pessoa viver com tranquilidade, tendo um conforto, morando em um lugar ou bom, ou muito bom, com conforto para a família, com qualidade para os filhos, podendo tirar um tempo de férias, podendo tirar o seu tempo de férias todo ano, se quiser viajar, por exemplo, para um outro país, vai conseguir viajar, Uhum. então
Vê Realmente é que o uma o diferença dinheiro grande tem nisso. valor ali, né? O salário daquele cara tem valor. E outra coisa que eu vi nesses mesmos documentários que eu assisti, né? Já assisti vários, falava sobre a vida dos filhos, por exemplo, de políticos e filhos de professores, né? Então, o filho do professor, ele vai pegar ali o mesmo metrô para ir para a escola, para ir fazer as coisas ali, que o filho de um político, né? Importante do país. Então, não tem essa disparidade, né? Essa coisa tão diferente, né? Um cara que é senador, que é deputado, sei lá, ele vai ter toda essa questão de direitos e privilégios, né? E enquanto o filho do professor, coitado, vai estar se ferrando ali para ir num transporte público lotado para a escola, muitas vezes tem que pegar mais de um, né? Enfim, toda essa Uhum, dificuldade. Então, isso. eles são tratados com muito mais igualdade. Exato, exato. Por coincidência, inclusive, o local que eu morei lá é bem próximo de onde morou a atual primeira-ministra da Finlândia, né? E ela estudou na Universidade de Tampere, né? Que é a Nossa, que universidade legal. aonde eu Que estou. legal. Então, por exemplo, a primeira-ministra da Finlândia, até poucos dias atrás, ela estava pegando, no caso, o mesmo metrô que eu pegaria, por exemplo, para ir para o trabalho, estudando nas mesmas salas que eu participava, né, entrando nos mesmos auditórios que todo mundo lá estava. Então, isso também é perceptível lá, assim, você não... Na verdade, você não sente muito essa diferença, né? É tanto que uma coisa que é super comum aqui no Brasil é que você vê, né? O advogado, ele é casado com um advogado, alguém que gira ali naquele meio. Um médico, ele é casado com uma médica, alguém que gira ali naquele meio. No máximo, uma enfermeira, alguma coisa mais, enfim, sempre alguma coisa daquele mesmo status, daquela mesma profissão. Por quê? Porque tem toda uma infraestrutura que gira aqui em torno dessa questão de status. Lá já é uma coisa que você nota um pouco diferente. Dificilmente lá você vai conseguir, por exemplo, dar uma carteirada, porque ele já tem implícito dentro deles que não é porque o cara é médico, ou porque o cara é professor, ou porque o cara, por exemplo, trabalha cortando as árvores Paraná, a ponta das árvores da rua, que ele é mais ou menos do que o outro. Então, você não consegue, digamos assim, dar uma carteirada por conta desse tipo de coisa. Bom, a segunda pergunta que eu tinha para você era quais as principais diferenças entre Brasil, Canadá e Finlândia? A gente já está conversando sobre isso já faz um certo tempo, né? Mas se você for escolher uma, o que que muda muito do Brasil para o Canadá e para a Finlândia? Nossa, eu vou escolher uma questão de comportamento, né? O brasileiro, ele é extremamente aberto, né? A gente é muito dado, então a gente conversa com todo mundo na rua, claro, alguns estados são exceções, né? Mas, em geral, se você for ver, principalmente todo o Nordeste, boa parte da região, a região Centro-Oeste, Sudeste, uma parte da região Sul, quase todo o Brasil, a gente gosta muito de conversar, encontra uma pessoa no ponto de ônibus, faz amizade na fila, por exemplo, para pagar no supermercado, coisas desse tipo, né? A gente é muito aberto em relação a isso, e com isso a gente aceita muito o jeitinho, né? A gente dá muito jeitinho para qualquer coisa, a gente gosta muito, qualquer um consegue, tipo, mas isso aqui não é para fazer hoje, mas vamos lá, a gente consegue dar um jeitinho. No Canadá, as pessoas são bastante fechadas, então dificilmente você vai conseguir ter essa amizade assim, em fila de supermercado, esse tipo de coisa. O canadense em si ele é bastante fechado Uhum. e ele não aceita jeitinho para nada. Então, por exemplo, eu já levei bronca de um policial na rua porque eu estava atravessando uma rua fora da faixa em um horário noturno que não vinha carro nenhum, nem de um lado nem do outro, mas eu atravessei fora da faixa e o cara foi lá e me deu uma bronca, né? Caramba. Aí você argumenta com o cara, não, mas não vem carro nem de um lado nem do outro, são, sei lá, tipo 10h30 da noite. O cara disse, sim, mas a faixa é para você atravessar, por que você está atravessando fora, né? Uhum. E o cara lá, eles mandam isso na lata, né? O finlandês, ele é fechado em si, né? O finlandês, ele é bem mais fechado que o brasileiro, mas ele tem, então assim, você também não vai conseguir fazer amizades com ele, numa fila de pão, coisa desse tipo, numa fila para pagar um pão, coisa desse tipo, mas é um meio termo, por exemplo, do jeitinho, né? Se tiver uma coisa, por exemplo, um arrumadinho, poxa, a minha vacina está marcada para tomar amanhã, aí eu vou lá hoje. Ele diz, mas vamos lá, arruma aqui, fulana, dá para colocar ele aqui entre esse e esse? Dá, entra, né? É uma coisa que no Canadá não rola, não rola. Se você marcou para tomar a vacina, por exemplo, na quarta-feira, 16h05, e você chega lá 16h07, mesmo que eles ainda apliquem a vacina em você, mas eles vão ficar putos, eles vão te dar uma bronca, né? Uhum.
Então, eu acho que essas são as diferenças, né, nessa questão do jeitinho. A gente é muito aberto, o canadense é extremamente fechado e sem jeitinho, o finlandês é um meio termo, digamos, entre o brasileiro e o canadense. Bom, terceira pergunta, como que é trabalhar aí pela Finlândia, né? Tipo, vocês têm jornadas de trabalho mais longas que a brasileira? Mais ou menos igual? O que você sente? A jornada de trabalho aqui ela é de 6 horas, tá? São 6 horas de jornada de trabalho. É difícil para mim comparar com a brasileira, porque eu tive uma experiência muito pequena em trabalhar, digamos assim, carteira assinada, empresa, no Brasil. Eu trabalhava para Sempre uma foi escola eu pesquisador. trabalhei no Brasil para uma escola de informática, mas isso faz muitos anos, eu estava no ensino médio ainda, né, ensino médio e graduação, então já se vão uns anos, e assim, era uma escola de interior, você sabe, não tem lei, digamos assim, né, você trabalha lá por 14 horas por dia, na carteira vai 8, não tem férias, mas na carteira diz que tem, enfim, Uhum. é outra realidade, então é difícil comentar exatamente a respeito dessa diferença. Uhum. Lá, a gente tem uma jornada de trabalho oficial de 6 horas. No verão, eles tentam reduzir o máximo possível essa jornada. Por quê? Porque o verão lá é muito curto. Efetivamente, a gente tem 4 meses lá de verão. Então, o finlandês, ele gosta de aproveitar o verão. Uhum. Então, tem muita empresa que tenta, de alguma maneira, liberar os funcionários durante a época de verão, né, que vai, em geral, abril, maio, junho, julho, às vezes pega ainda um pouquinho de agosto, né? Então, o pessoal lá tenta ir mais ou menos por esse caminho. Então, a jornada de trabalho é de 6 horas e durante o verão tenta-se reduzir ao máximo também essa jornada para que as pessoas aproveitem um pouco mais o verão. Tanto que uma das tradições finlandesas mais fortes que tem é que quase todo finlandês ou família finlandesa, ela tem uma casa de campo, né, uma casa de fazenda, aonde ela vai para essa casa da fazenda nesses meses de verão, né? Então, normalmente as férias de lá, o pessoal tenta organizar para ficar por volta do mês de abril, maio, junho, que é quando vai estar um sol lá que o pessoal consegue aproveitar bem. E você comentou que são 6 horas de trabalho diariamente, é de segunda a sexta e trabalha no sábado também, ou não? Não, a questão do sábado é muito de acordo do funcionário com o empregador, né? Não é uma coisa que, até onde eu saiba, é pré-estabelecida por lei. Pode trabalhar no sábado, normal, inclusive lá a grande maioria dos meus amigos que trabalham sem ser com pesquisa, eles trabalham no sábado, e eu vejo que eles têm a tradição de ter um sábado de folga por mês, Por né? mês. Mas, até onde eu saiba, isso não é algo realmente extremamente definido por lei, é algo que o empregador, junto com o funcionário, vão chegar em um acordo para ver o que é que vai ficar melhor para um e para outro, se o salário, por exemplo, será que vai compensar financeiramente eu trabalhar, tipo, todos os sábados do mês, enfim. Viajar é uma das coisas mais gostosas dessa vida. Mas para que essa experiência seja completa e que você aproveite ao máximo sem passar perrengues, você precisa falar inglês. Há um mundo lá fora que quem não fala inglês não conhece. E esse mundo é incrível. E depois de mais de 10 anos de experiência ensinando inglês e também como estudantes de idiomas, a gente criou o curso perfeito para você, totalmente focado em conversação. Como amantes de viagens e também como quem morou na Europa, a gente conhece o melhor método para você destravar seu inglês de uma vez por todas. Agende agora sua consultoria totalmente gratuita pelo link na descrição.